A cerimônia de hoje, ela está ligada ao primeiro dia de Pentecostes, que foi a ocasião em que o Espírito Santo desceu sobre toda a igreja. Vocês também devem saber que os judeus, assim como celebravam a Páscoa, desde que saíram do Egito, também começaram a celebrar a festa chamada Pentecostes, mesmo nome. E essa festa eles celebravam aos 50 dias após a Páscoa. Aliás, eu sei que vocês não estudaram grego aqui no Santa Marcelina e também não estudaram latim. Acho que até agora não. Mas eu sei que há uma palavra de grego que vocês sabem, que é a palavra penta. Já ouviram falar de penta? Todo mundo sabe. Quem tem um pouquinho de cultura futebolística sabe que penta significa 5, né? Pentecostes significa 50 dias após a Páscoa. Então os judeus, o que eles fizeram? Quando eles chegaram na Terra Prometida, eles, como vocês sabem também, eles vinham sendo alimentados pelo maná que caía do céu, uma espécie de farelo de pão e umas codornizes. Quando eles chegaram na Terra Prometida, depois de atravessar o deserto, tomaram posse dessa terra, que é a Palestina atual, onde passa o Rio Jordão. Eles plantaram os alimentos e receberam a colheita, ou seja, eles já tinham chegado à Terra Prometida e começaram a usufruir dos seus frutos. Então eles estabeleceram essa festa de Pentecostes para agradecer a Deus os frutos da terra. Esse foi o primeiro sentido do Pentecostes judaico. Depois, no segundo momento, essa festa ganhou um outro sentido, que é o de agradecer a Deus a concessão das 2 tábuas da lei. Nós também lembramos que Moisés recebeu as tábuas da lei com os 10 mandamentos, que são os mesmos que nós também seguimos na igreja, né? Ainda que Deus tenha dado esses mandamentos há 1.300 anos antes de Cristo, nós aqui, há 3.300 anos depois, também seguimos os mesmos mandamentos, porque eles estão impressos na natureza humana, o que é certo e o que é errado. Bem, agora Jesus, como nós também sabemos, antes de morrer, antes de ressuscitar, ele tinha dito aos apóstolos que não se afastassem de Jerusalém até serem revestidos da força do alto. Foi o que aconteceu. Jesus morreu na sexta-feira, ressuscitou no domingo de Páscoa, ou a Páscoa ainda era no sábado, né? E ficou ainda 40 dias na terra, já ressuscitado, instruindo os apóstolos sobre os mistérios do reino de Deus, porque eles, a partir de então, teriam que ser responsáveis para dilatar o reino de Deus, ou seja, a igreja, né? E ele subiu aos céus aos 40 dias, a ascensão do Senhor aos céus aos 40 dias, depois da Páscoa. Ainda hoje é celebrado assim na liturgia da igreja. E portanto, Jesus está no céu. Eles receberam uma missão universal. O que eles fizeram? Vamos rezar. Vamos pedir luzes de Deus. Então, nós imaginamos, em um determinado momento, se reuniram, que era o dia de Pentecostes, o Pentecostes judaico, e portanto havia muitos judeus de fora de Jerusalém que tinham vindo a Jerusalém para celebrar o Pentecostes, a festa das colheitas, a festa dos mandamentos, e eles, os apóstolos, unidos também com Maria, outros homens e mulheres, discípulos de Jesus, celebraram a Eucaristia tal como nós estamos fazendo. E de repente aconteceu um fenômeno extraordinário. Primeiro, um vento impetuoso praticamente estremeceu a casa onde eles estavam, e em seguida umas chamas de fogo desceram dos céus e se repartiram e se depositaram sobre a cabeça de cada uma daquelas pessoas que ali estavam. Maria, Pedro, os 12 homens e mulheres, discípulos, jovens e maduros, e todos eles ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a proclamar as maravilhas de Deus. Simão Pedro, que é o primeiro Papa,
toma a palavra e fala de que Jesus foi entregue nas mãos dos judeus e morreu pelos nossos pecados. Todos os nossos pecados, incluindo os dele. As pessoas ficaram muito tocadas com aquele discurso de Pedro e perguntaram: o que nós temos que fazer? E Simão Pedro disse: olha, arrependei-vos dos vossos pecados e batizai-vos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E naquele dia, cerca de 3.000 pessoas pediram o batismo, aqueles judeus que tinham ido a Jerusalém para celebrar o velho Pentecostes. Foram batizados naquele dia. 3.000 batizados num dia não é fácil fazer. Padre Elmo que sabe, Padre Elmo é um liturgista, sabe que para fazer um batismo é complicado. Todo mundo ficou até com tendinite praticamente de fazer o batismo nas pessoas que vinham. Bem, então o que aconteceu? Naquele dia, a igreja ganhou 3.000 fiéis batizados e que receberam o Espírito Santo. E como eles eram provenientes de cidades e províncias de fora de Jerusalém, voltaram às suas cidades, às suas casas, já cristãos, já com o dom da fé no coração. Portanto, foi aquele primeiro impulso de expansão da igreja. A igreja começou a se dilatar, começou a atingir novas cidades, novos países. E, inclusive, esta onda, vamos dizer assim, de Pentecostes, ela continua acontecendo na igreja, atravessando as fronteiras, atravessando os séculos, atravessando os anos, e vai chegando até nós. E hoje chegou aqui no Colégio Santa Marcelina, o mesmo Pentecostes, porque é o mesmo Espírito Santo que desceu sobre os apóstolos, que vai descer sobre cada um de vocês. Vocês receberam agora há pouco a vela das mãos da irmã Lucinalva, que é a nossa grande catequista, parceira. Vocês vão acender essa vela do Círio Pascal. O Círio Pascal representa Cristo ressuscitado. Nós temos a fé que Jesus venceu. Esses grãos que estão presos no círio significam as chagas de Jesus. Vamos dizer assim, as insígnias da sua vitória. Ele derramou seu sangue por nós. E vocês vão, depois da oração e a imposição das mãos, receber a unção do óleo, e o Espírito Santo vai descer sobre cada um de vocês. E o que o Espírito Santo vai trazer? O que ouvimos na primeira leitura de Isaías. Isaías está falando de que nascerá uma haste do tronco de Jessé. É uma das genealogias dos judeus, da qual nasceu Davi. Davi era filho de Jessé. E Jesus era filho de Davi, filho de Maria, que era também da tribo de Davi. E esta raiz surgirá um rebento de uma flor. A flor é Maria, o rebento é Jesus. Sobre ele repousará o Espírito do Senhor, Espírito de sabedoria e discernimento, de conselho e fortaleza, de ciência e temor de Deus. Ou seja, são 7 dons do Espírito Santo que Jesus traz e que vocês hoje vão receber, porque o Espírito Santo é o mesmo Espírito que habita em Jesus e que habita no coração de cada um de nós. E é interessante observar, como aconteceu na segunda leitura, a igreja foi perseguida já desde o início, depois de Pentecostes, isso que está acontecendo, né? E todos se dispersaram pelas regiões da Judéia e Samaria. Até a própria perseguição contribuiu para disseminar a semente do Evangelho por todo o mundo. E entretanto, os que se tinham dispersado iam por toda parte pregando a palavra. Não tinham medo de dizer que eram cristãos. Não tinham medo de enfrentar o ambiente adverso, como era o mundo pagão, o mundo romano. Tal como é muito adverso o mundo que nós vivemos hoje. O ambiente que nós vivemos não é um ambiente cristão, propriamente. Ainda que seja cristão de nome, na prática, na atitude, no comportamento, nos valores, as pessoas vivem para a terra, vivem para si mesmas, né? Vivem para este mundo. E o cristão, ele diz, não,
Nós não